Imagine por um instante que o céu acima de você se fecha como uma porta de ferro, negando a chuva por anos a fio, enquanto o fogo desce das nuvens não para destruir, mas para revelar uma verdade que queima a alma. E se eu te dissesse que um homem comum, nascido em uma terra árida e esquecida, dominou esses elementos selvagens não por magia, mas por uma fé que ecoa até hoje, sussurrando segredos que a maioria ignora? Esses são os milagres escondidos de Elias, o profeta que desafiou reis, deuses, falsos e até a morte. E eu vou te levar para dentro dessa história antiga, mas viva, como se você estivesse lá, sentindo o calor das chamas e a sede da seca. Fique até o fim, porque o que você vai descobrir pode mudar a forma como você vê o impossível na sua própria vida. Deixe-me te transportar para as colinas rochosas de Gileade, onde o ar é seco e carregado de poeira, e o sol queima a pele como um julgamento divino. Elias não era um rei ou um sacerdote adornado com ouro. Ele era um homem, simples, com cabelos desgrenhados pelo vento do deserto e olhos que pareciam carregar o peso de visões noturnas. Mas algo nele pulsava com uma força invisível, uma conexão com o eterno que o tornava capaz de comandar o que ninguém mais ousava. O primeiro milagre escondido começa assim. Em uma corte opulenta, onde o rei Acabe reinava com sua rainha Jezabel, espalhando a adoração a Baal, o deus das tempestades falsas, Elias surge como um fantasma do deserto, sua voz rouca ecoando pelos salões de "Assim como vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou, não haverá orvalho nem chuva nestes anos, segundo a minha palavra." Imagine o silêncio que se segue, o rei congelado em seu trono, os cortesãos trocando olhares aterrorizados. E então, o céu obedece, as nuvens se dissipam, o orvalho some das folhas ao amanhecer e a terra começa a rachar como uma ferida aberta. Por 3 anos e meio, Israel sofre uma seca impiedosa, rios secam em leitos de pedras quentes, colheitas murcham sob o sol implacável, e o povo clama por água que não vem. Elias não faz isso por crueldade. É um milagre escondido de julgamento e misericórdia, forçando uma nação a confrontar suas ilusões, a sentir na garganta seca a sede por algo maior que ídolos de pedra. Você já sentiu isso na sua vida? Uma seca espiritual, onde tudo parece estéril e você se pergunta se há um propósito por trás da dor? Pense nisso enquanto mergulhamos mais fundo, porque essa seca não é apenas uma punição. Ela é o solo fértil para milagres que virão. Milagres que revelam como o vazio pode ser preenchido de maneiras que desafiam a lógica humana. Elias, ao pronunciar aquelas palavras, não estava apenas fechando os céus. Ele estava abrindo as portas para uma transformação que começaria no coração de uma nação inteira, ecoando através dos vales ressecados e das montanhas silenciosas, onde o vento carregava sussurros de arrependimento e anseio por redenção. Enquanto a nação agoniza, Elias é guiado para um riacho escondido em Querite, onde o milagre se aprofunda em algo mais íntimo, quase sussurrado. Ali, sozinho com o som das águas minguantes, ele é alimentado por corvos. Sim, aqueles pássaros negros e imprevisíveis, mensageiros improváveis do céu. Todas as manhãs e noites, eles voam baixo, carregando pão e carne em seus bicos, depositando aos pés dele como oferendas secretas. Sinta o cheiro da carne fresca misturado ao ar úmido do riacho, o crocitar rouco ecoando nas rochas, e o espanto de Elias ao estender as mãos calejadas para receber o que o mundo chamaria de impossível. Esse é o segundo milagre escondido. Não o fogo dramático ou a chuva torrencial, mas a provisão silenciosa no exílio, uma lição de dependência total. Os corvos, criaturas vistas como presságios de morte, tornam-se instrumentos de vida, provando que Deus usa o improvável para sustentar os seus. Elias dorme sob as estrelas, seu corpo magro apoiado em pedras frias, sonhando com visões de fogo e água, enquanto a seca devora a terra ao redor. Mas o riacho seca, e uma voz interior o impulsiona a seguir para Sarepta, uma cidade pagã além das fronteiras, onde o terceiro milagre espera, envolto em luto e desespero.
Nesse momento de transição, Elias caminha pelas trilhas poeirentas, seus pés inchados pelo calor implacável, o sol batendo em sua nuca como um lembrete constante de sua própria vulnerabilidade. Ele reflete sobre os corvos, aqueles emissários sombrios que o mantiveram vivo, e se pergunta por que o divino escolhe caminhos tão estranhos, tão longe da glória humana. É nessa solidão que o milagre se revela não como um evento isolado, mas como parte de um tapete maior, tecendo provisão em meio ao caos, ensinando Elias, e nós, que a verdadeira força vem não da abundância visível, mas da confiança no invisível, no que voa das sombras para trazer luz. Chegando aos portões de Sarepta, o sol poente pinta o céu de um vermelho sangue, e Elias avista uma viúva recolhendo gravetos finos, seu rosto marcado por linhas de fome e perda. Ela é uma estranha em uma terra hostil, viúva sem marido para protegê-la, mãe de um filho pequeno que definha dia a dia. Elias, com a voz enfraquecida pela jornada, pede um pouco de água e um pedaço de pão. Ela hesita, os olhos baixos cheios de lágrimas não derramadas. Não tem o pão cozido. Há apenas um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. Eis que vou apanhar 2 cavacos, preparar esse resto para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e depois morreremos. Imagine o peso dessas palavras. O ar pesado com o cheiro de lenha seca e o som distante de uma criança tossindo dentro da cabana humilde. Mas Elias, tocado por uma certeza divina, responde com gentileza firme: Não temas. Vai e faze o que disseste, mas faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor: a farinha da vasilha não se acabará e o azeite da botija não faltará. E assim acontece. O milagre da multiplicação, escondido na simplicidade de uma refeição compartilhada. Dia após dia, a vasilha de farinha permanece cheia, o azeite flui como um rio eterno, sustentando não só Elias, mas a viúva e seu filho através da fome que assola o mundo. É um milagre de intimidade, de Deus se inclinando para os esquecidos, transformando a escassez em abundância. Elias vive com eles, compartilhando histórias ao redor do fogo baixo, sentindo o calor da família que não é sua, mas que o céu lhe deu como refúgio. Nesses dias em Sarepta, Elias observa a viúva, seus movimentos lentos e cheios de uma resiliência quieta, e sente uma conexão profunda com sua dor. A perda de um marido, a luta para alimentar um filho em um mundo que parece virar as costas. Cada bolo assado na brasa é uma afirmação silenciosa de esperança, o aroma de pão fresco preenchendo a cabana como um bálsamo para almas feridas. E Elias começa a entender que milagres não são apenas grandiosos, eles se infiltram no cotidiano, multiplicando não só o alimento, mas a fé, o amor e a coragem em corações que estavam prestes a se render. Porém, a alegria é efêmera, e o quarto milagre surge das sombras da morte, como um sussurro gelado que corta o ar quente da cabana. O filho da viúva adoece subitamente, sua respiração se torna rasa, os olhos febris perdem o brilho infantil. A mãe o segura nos braços, o corpo pequeno tremendo contra o dela, enquanto o cheiro de doença enche o quarto escuro. Ele para de respirar. E o grito. A viúva ecoa pelas paredes de barro. Que tenho eu contigo, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Elias, seu coração apertado como um punho, toma o menino nos braços, subindo para o quarto superior onde dormia. Ali, deitado sobre o corpo inerte, ele clama ao céu com voz quebrada: Ó Senhor, meu Deus, porventura, trouxeste também o mal sobre esta viúva, com quem me hospedo, matando-lhe o filho. 3 vezes ele se estica sobre a criança, sentindo a frieza da pele contra a sua, orando com uma intensidade que faz o ar vibrar. E então, o milagre. O menino respira novamente, os olhos se abrem, cheios de vida renovada. Elias desce as escadas rangentes, entregando o filho à mãe atônita, que cai de joelhos sussurrando: Agora sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Esse milagre escondido não é só sobre ressurreição, é sobre restaurar a fé em meio ao luto, provando que mesmo na morte há um interior que pode reacender a esperança.
Elias sente o peso da responsabilidade, seus próprios medos ecoando-nos da viúva, questionando se sua presença traz maldição ou bênção. Naquela noite, enquanto o menino dorme tranquilo, Elias vela ao lado da cama, o luar filtrando pelas frestas da cabana, e reflete sobre o toque da vida retornando, o calor voltando às bochechas pálidas, o riso infantil que ecoará novamente pela manhã. É um momento que transcende o físico, tocando o eterno, onde a dor da perda se transforma em testemunho vivo. E Elias compreende que milagres assim não são para exibição, mas para curar feridas profundas, para reacender chamas apagadas em almas que pensavam estar além da salvação. Os anos da seca culminam no clímax flamejante, o quinto milagre que queima como uma tocha eterna na memória espiritual. Elias retorna a Israel, confrontando Acabe no Monte Carmelo, onde o ar está carregado de tensão, o vento uivando pelas encostas rochosas. 450 profetas de Baal se reúnem, suas vestes coloridas contrastando com a terra árida, entoando cânticos frenéticos para um Deus silencioso. Elias constrói um altar simples, empilhando pedras úmidas e sacrificando um novilho, regando tudo com água escassa até que poças se formem ao redor. O povo observa, corações divididos, o cheiro de terra molhada misturado ao suor do medo. Os profetas de Baal clamam o dia inteiro, cortando-se com lâminas afiadas, sangue escorrendo pelas rochas, mas o céu permanece mudo. Ao entardecer, Elias ora com simplicidade. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, ouve-me hoje, para que este povo saiba que Tu és em Israel. E o fogo desce, não uma faísca tímida, mas uma chama voraz do céu, consumindo o altar, a madeira, as pedras, até a água nas valas. O povo cai de rosto em terra, gritando: O Senhor é Deus! Elias, com o coração acelerado pelo triunfo, ordena a captura dos falsos profetas, e então, subindo ao topo do monte, ora pela chuva. Uma nuvem pequena como a mão de um homem surge no horizonte, crescendo em uma tempestade que inunda a terra ressecada. O cheiro de chuva fresca enche o ar, rios transbordam e a vida retorna. Esse milagre do fogo e da chuva não é só espetáculo, é uma revelação escondida de autoridade divina, mostrando que a verdadeira poder vem da submissão, não da força. No rescaldo, enquanto a chuva cai em cortinas grossas, lavando o sangue e a poeira do monte, Elias corre à frente da carruagem de Acabe, suas pernas impulsionadas por uma energia sobrenatural, sentindo as gotas frias em sua pele como lágrimas de redenção. É o ápice de sua jornada, onde fogo e água se unem em um testemunho irrefutável, provando que o divino não é distante, mas intervém com poder, transformando nações e corações em um só instante flamejante. Mas a jornada de Elias não termina em glória. Ele foge para o deserto, exausto, deprimido, sentindo o peso da solidão sob um zimbro solitário, pedindo a morte. Ali, um anjo o toca, oferecendo pão e água, restaurando-o para uma visão maior no Monte Horebe, onde Deus fala não no vento forte ou no terremoto, mas em uma voz mansa e delicada. Elias passa o manto para Eliseu, e em um redemoinho de fogo é levado ao céu em um carro flamejante, deixando para trás um legado de milagres que ainda ecoam. Esses 5 milagres escondidos, a seca que purifica, a provisão dos corvos, a multiplicação na viúva, a ressurreição do filho e o domínio do fogo e da chuva, não são contos antigos, são chaves para desbloquear o espiritual em nós, provando que o impossível se curva à fé autêntica. Expanda isso em sua mente. A seca que nos força a questionar nossas falsas seguranças, os corvos que trazem sustento de fontes inesperadas, a farinha que nunca acaba em tempos de falta, a vida que retorna quando tudo parece perdido e o fogo que consome dúvidas enquanto a chuva renova a terra. Elias nos ensina que milagres não são eventos aleatórios. Eles são tecidos na trama da existência, esperando por aqueles que ousam acreditar, que enfrentam o deserto interior com a mesma coragem que ele enfrentou o seu. E agora, imagine se Elias estivesse aqui, sussurrando esses segredos para você. O fogo que consome suas dúvidas,
A chuva que lava suas secas emocionais. Você acredita que milagres assim ainda acontecem? Já sentiu um fogo interior ou uma chuva de esperança em meio ao caos? Se isso te tocou, é porque essa história precisava encontrar você agora. Compartilhe nos comentários o que mais te marcou e se inscreva no canal. Mas só se tiver coragem de buscar mais verdades escondidas como essas.